Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estar com você para juntos separarmos um tempo de adoração ao Senhor nesta manhã. E hoje vamos tratar de um tema muito interessante para as nossas vidas: o ânimo e o desânimo. Quantas pessoas em alguma situação de suas vidas, ou mesmo neste exato momento, estão sendo atacadas por sentimento de desânimo, nas diversas áreas da vida, na família, no trabalho, na saúde, em seus sentimentos, e pensaram até em desistir de tudo. O apóstolo Paulo escreve na carta de 2 Coríntios, em seu capítulo 12, no verso 10, o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E agora, entenda por meio desta mensagem as causas e os efeitos do desânimo em nossas vidas. E o que você deve fazer para adquirir ânimo diante de tantas lutas e adversidades. Fique conosco, assista a esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai te dar ânimo nesta manhã. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Nós vamos falar sobre ânimo hoje, né? Ânimo é o alimento da alma, né? Ânimo é aquilo que nos dá disposição para viver, dá disposição à vida. Ânimo é algo que gera graça na nossa vida, senão a vida fica sem graça, né? Ânimo é aquilo que dá vontade de avançar. Ânimo é aquilo que dá vontade de conquistar. Ânimo é aquilo que dá vontade de insistir, de prosseguir. Ânimo é o combustível da nossa alma e da nossa vida. Ânimo é aquilo que nos dá força. Mas antes de entender algo sobre ânimo, vamos entender algo sobre desânimo, né? Vamos entender porque algumas pessoas, e por que não dizer muitas, às vezes se encontram desanimadas, se encontram prostradas, se encontram entregues, se encontram depressivas, se encontram decepcionadas e por fim desanimadas, né? Então eu quero te dizer algumas coisas. O que causa desânimo na vida? Desânimo é desmotivação, desânimo é falta de interesse, desânimo é falta de vontade, desânimo é falta de certeza, desânimo é falta de alegria, desânimo é falta de vontade de viver em alguns casos. E algumas coisas nos causam desânimos. Temos encontrado pessoas que às vezes estão desanimadas por várias razões das que eu vou mencionar aqui. Mas são várias além das que eu vou mencionar. Mas eu vou destacar algumas aqui. Algumas pessoas ficam e se tornam desanimadas porque receberam na sua vida alguma palavra negativa, né? Alguma palavra má, alguma palavra pessimista. Alguém falou algo para essa pessoa e ele ficou desanimado. Tem gente que simplesmente por alguém dizer: eu sonhei com você, tinha raio, tinha tempestade, vendaval, ele já fica meio desanimado. Lá vem prova, lá vem luta, lá vem batalha. Mas algumas pessoas, por ouvir algumas situações de palavras negativas, causam e geram uma situação de desânimo. Nós vemos na Bíblia, irmãos, um grande profeta, um grande homem de Deus, o profeta Elias. No capítulo de número 18, a Bíblia diz que ele derrotou 800 profetas de Baal e Azera. A Bíblia diz que ele fez uma oração que não durou mais do que 30 segundos. E 800 profetas foram derrotados. Mas depois disso, logo após isso, a Bíblia diz que
Jezabel, uma mulher, mandou uma mensagem, mandou uma palavra de negativa, de desânimo, e aquele homem foi impactado por aquela palavra. A Bíblia diz que ela diz: certamente você morrerá. E ele então se desanimou, se recolheu, quis ir para uma caverna, para debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 4, que numa determinada ocasião ele pediu a morte. Estava tão desanimado, ele pediu a morte e disse: já basta, ó Senhor, não sou melhor que os meus pais, tira de mim a minha vida. Ele pediu a morte porque uma palavra negativa gerou nele o desânimo. Nós vemos também, irmãos, um outro homem de Deus, né? Saul e todo o povo de Israel. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 11. A Bíblia diz que assim: ouvindo Saul e todo Israel sobre Golias, temeram muito e ficaram amedrontados. Uma palavra daquele gigante, uma palavra de Golias, gerou e derreteu o coração do povo, e derreteu inclusive o coração do rei Saul. Às vezes, eu não sei qual é o gigante que tem lançado palavras negativas na sua vida, eu não sei qual é o gigante que tem lançado palavras de desânimo na sua vida. Então, o que pode te gerar desânimo? Palavras negativas. Uma segunda coisa, irmão, que pode te gerar desânimo, são as lutas que você encara diariamente e as batalhas que você enfrenta, né? A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 8, que o apóstolo Paulo estava numa batalha, numa luta tão grande lá na Ásia, que a Bíblia diz que ele disse que houve uma tão tamanha tribulação na Ásia, que de modo tal que até da vida ele se desesperou. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Às vezes a luta é tão grande que você se desespera. Às vezes a luta e a batalha ela é tão grande que da vida, como fez o apóstolo Paulo, você se desespera. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz no livro de Provérbios 24, 10: se te mostrares frouxo, a Bíblia diz frouxo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quanto maior a batalha, quanto maior a luta, maior será a sua vitória, maior será a sua conquista, maior será as suas realizações, e maior será o nome do Senhor sendo glorificado. Uma terceira coisa que acontece, que gera desânimos nas pessoas, irmão, e isso é um pouco complexo de controlar, são as questões biológicas e patológicas. Às vezes a pessoa precisa se cuidar, precisa ir ao médico, precisa tomar alguns medicamentos, porque a química do corpo, os hormônios do corpo, o metabolismo do organismo pode sofrer algumas alterações, e isso pode gerar desânimo, pode gerar falta de vontade, pode gerar desmotivação. Essa também é uma causa de desânimo, mas isso é uma causa patológica e biológica. Você quer ver uma outra coisa que gera desânimo na vida? Você quer ver uma outra coisa que gera desânimo nas pessoas? A ação de Satanás e o pecado. Isso te gera desânimo, né? A Bíblia diz no livro de Romanos 6, 23: porque o salário do pecado é a morte. Se você estiver em pecado, se você se desviou dos caminhos do Senhor por alguma razão, se você está em pecado, certamente você não estará em paz. Certamente você não estará com alegria no coração. Talvez você estará tentando preencher com tantas outras coisas, né? Tantas pessoas tentam preencher o desânimo ou o espaço que o pecado cria no seu coração com tantas outras coisas. Mas eu quero te dizer, o salário do pecado é a morte, irmãos. A solução para você é Efésios capítulo de número 6, verso de número 10, que diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. É Deus que vai te dar força, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai operar um milagre na sua vida. Mas o pecado e a ação de Satanás pode te gerar e te deixar desanimado. Você quer ver uma outra coisa? Você quer ver uma outra coisa que pode te gerar desânimo? Uma visão errada sobre a sua casa, uma visão errada sobre o mundo, uma visão errada sobre as situações. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 6,
verso de número 23. Mateus 6, 23. Diz assim: se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem... Depende da forma que você enxerga a vida. Depende da forma que você enxerga as situações. Depende da forma que você enxerga as adversidades. Depende da forma que você enxerga o problema. Então, se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E aí vem os efeitos, irmãos. Os efeitos do desânimo na vida. Quais são os efeitos do desânimo na vida? Quem se desanima, quem deixa o desânimo tomar conta de si, quem deixa o desânimo entrar na sua vida, tem alguns efeitos, tem alguns resultados. Um deles é o desejo de morrer. Às vezes as pessoas ficam tão desanimadas que querem morrer, querem encerrar algo que Deus criou, querem encerrar algo que Deus projetou antes do tempo programado, antes do tempo previsto. Então, a Bíblia diz aí no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4, que o profeta Elias pediu a morte. Ele estava tão desanimado, ele estava tão abatido, ele estava tão angustiado, que a Bíblia diz que ele pede a morte. Ele pede para que a vida seja tirada. Então, o resultado de alguém que se deixa desanimar, o resultado de alguém que se deixa abater é o desejo de morrer. Você quer ver um outro resultado, um outro efeito daquele que se deixa desanimar? É a perda dos objetivos. Você tinha objetivos, mas aí o desânimo chegou. Aí uma palavra negativa entrou. Aí uma situação de pecado, uma ação de Satanás entrou. Aí você perde os seus objetivos. Você deixa de lado as metas que você estabeleceu. Você deixa de lado todo o seu projeto e toda a sua trajetória. A Bíblia diz no livro de Êxodo 14, 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando você estiver no meio de uma grande dificuldade, não murmure, não aborreça o Senhor, porque enquanto a palavra não sai da sua boca, você é senhor dela. Mas depois que ela sai, você se torna escravo dela. Então não murmure, não reclame, apenas glorifique e não perca a sua meta. Às vezes tem que ter um vento, às vezes um vento vai soprar, para que a brasa do Espírito Santo acenda um pouco mais na sua vida, para que a brasa do Espírito Santo venha acender na sua casa, no seu lar, no seu casamento, em toda a sua história. Então, não desanime, irmãos. Não perca o seu foco, não perca os seus objetivos. Quem deixa o desânimo entrar, irmãos, além disso, tem um outro efeito. Ele fica marcado pelo medo. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 14, verso de número 10, que quando Faraó estava vindo perseguir o povo de Deus, os israelitas, a Bíblia diz nesse versículo 10, que o povo temeu a vinda de Faraó, porque estavam desanimados. Irmãos, um Deus que já tinha livrado o povo de mais de 10 pragas, tinha aplicado lá no Egito 10 pragas com Faraó. O que seria para esse Deus livrar o povo de mais um ataque de Faraó? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não desanime. Talvez você já recebeu um milagre, talvez você já recebeu uma bênção, talvez você já recebeu um livramento e acho que você se esqueceu. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo. O Deus que realizou uma vez, Ele é capaz, Ele é Deus suficiente para te livrar de novo. Não se aborreça, não se abata, apenas clame o nome dEle, apenas busque a face dEle, apenas ore cada vez com mais intensidade, e o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai se manifestar na sua casa, nessa situação. Tem o seu particular com Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo número 6, fecha a porta do teu quarto e clame ao Senhor no particular. Ele vai falar contigo, Ele vai entrar com providência, e o nome dEle vai ser glorificado. Você sabe uma outra coisa que o que o desânimo causa nas pessoas? Você sabe o que é? O desânimo faz a pessoa recuar. O desânimo faz a pessoa andar para trás, né? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: cada passo que você dá para trás, o inimigo dá um passo para frente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo.
não recue. Mas se você desanimar, um dos efeitos é querer recuar. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo de número 14, verso de número 4, que numa determinada situação, o povo de Israel estava tão desanimado ali no deserto, que surgiu uma ideia. Números 14, 4, diz que eles disseram uns aos outros: vamos constituir um capitão, e que esse capitão possa nos conduzir para retornar ao Egito. Querendo voltar para trás, querendo recuar. Irmão, da onde Deus te tirou não é mais para você voltar. Da onde Deus te libertou não é mais para você retroceder. É daqui para frente. A batalha está grande, a luta está difícil, a prova está aumentando, mas apenas clame ao Senhor, apenas busque a Ele sabedoria, entendimento, discernimento, e Ele vai fazer você avançar, Ele vai fazer você ir para frente, Ele vai fazer você chegar no seu destino. Você quer ver uma outra coisa que o desânimo causa, irmão? Complexo de inferioridade. Quando a pessoa está desanimada, ela acha que não é para ela, ela acha que todo mundo é melhor do que ela acha que não é capaz, ela acha que ela é inferior. Às vezes você até pode achar que o outro tem um currículo melhor, você pode achar até que o outro teve um problema menor, e o seu é maior que o dele, o seu não vai ter solução. Mas eu quero te dizer que o seu Deus é grande, que o seu Deus é suficiente, que o seu Deus vai operar. Não se sinta inferior. Você, na hora de orar, você tem que se humilhar para Deus. Para o inimigo você diz: eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou vencer, a vitória é nossa em nome de Jesus, né? E o nome dele vai ser glorificado. Agora, irmão, você viu tudo que causa desânimo. Agora eu quero falar sobre como gerar ânimo na sua vida, como alcançar o ânimo, como fazer se levantar das cinzas, como ver algo onde ninguém vê, como reagir. Eu vou aqui compartilhar a receita, mas como eu já disse, a receita não adianta nada se ela não for aplicada. Se o médico te der a receita e você tem que tomar um medicamento de 8 em 8 horas, pode ser o melhor medicamento, mas se você não atender o que diz a receita, de tempo em tempo, fazer aquela recomendação, tomar aquele medicamento, de nada vai adiantar. Eu vou passar uma receita, mas é preciso que você aplique na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai se tornar uma pessoa animada, ousada, com intrepidez, com ousadia, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quer se tornar animado, irmãos? Primeira coisa, tenha fé e seja cheio do Espírito Santo de Deus. A fé e o próprio Espírito Santo vai gerar em você um ânimo. Eles não entendem o povo de Deus. O povo de Deus está na prova e está glorificando. O povo de Deus está sofrendo, está na batalha, está na luta financeira, no casamento, e está dando aleluia, está dando glória a Deus, está adorando, está glorificando. Porque o Evangelho é ilógico, irmãos. Ele não tem lógica. Jesus nos ensina: se te bater na face direita, da esquerda, vai glorificando o nome do Senhor, vai exaltando. O Evangelho é ilógico. Ele não tem lógica, porque você tem que exercitar a fé, você tem que ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia registra no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 27 até o 34. No versículo de número 27, havia uma mulher que gastou todos os seus ganhos, todo o seu dinheiro, tentando se curar de um fluxo de sangue, e nada adiantou. Foi em todos os médicos e de nada adiantou. No verso de número 34, a Bíblia diz então que ela se encontra com Jesus, toca nas suas vestes, e Jesus vira para ela e diz: mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a fé que vai impressionar Jesus, é a fé que vai gerar em você ânimo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos, capítulo de número 30, verso de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei como que você tem passado as suas noites, os seus dias, mas eu quero profetizar na sua vida hoje, que o choro terminou e que agora a alegria virá e será manifesta, e é uma alegria do Espírito Santo, e a Bíblia diz que essa alegria ninguém pode tirar, ninguém pode retirar da sua vida, é a alegria do Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma outra coisa, irmãos, para que você tenha ânimo, além de fé, além de ser cheio do Espírito Santo? Você tem que ter uma visão otimista da vida. Visão otimista, né?
Visão otimista é aquilo que quando todo mundo vê coisa negativa, você vê coisa positiva. A Bíblia diz sobre os olhos. No livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 22, a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se você enxergar coisa boa nas pessoas, se você enxergar coisa boa nos negócios, se você enxergar coisa boa no filho, na filha, no marido, na esposa, se você enxergar coisa boa, extrair todo o que for bom, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Ainda que seja algo ruim, irmãos, mas pelos seus olhos, sendo bons, Deus muda, transforma e opera naquela situação. A Bíblia diz que nós temos que ter uma visão otimista, porque no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 16, a Bíblia diz: temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, não pode ser pessimista. Quem tem a mente de Cristo não pode achar que vai dar errado. Quem tem a mente de Cristo é só vitória. Quem tem a mente de Cristo é só bola para frente. Quem tem a mente de Cristo, ainda que está na batalha, mas ele sabe que aquilo é passageiro. Que sabe que aquela situação é mais um degrau para a vitória dele. Que ele sabe que aquela muralha vai ser transposta, porque nós temos a mente de Cristo. Você quer ver uma outra coisa que te dá ânimo? Além da fé, além de ser cheio do Espírito Santo, além de ter uma visão otimista, uma outra coisa que te gera ânimo é a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 119, verso 105: luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos, é a palavra. A Bíblia diz no livro também de Salmos 119 ainda, verso de número 116: sustenta-me conforme a tua palavra. A palavra de Deus te dá sustentação. A palavra de Deus te levanta. Ainda que te der uma palavra pessimista, que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que você não vai prosperar, a palavra de Deus é verdade. E a Bíblia diz em Mateus 24:35: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus prometeu e você não está em pecado, você está em obediência, Ele é fiel para cumprir. Tem gente que fala: pastor, mas se Deus fez promessa, eu morro sem cumprir a promessa. Irmão, só morre se estiver em pecado. Se estiver em obediência, em fidelidade, você não morre antes da promessa se cumprir. Obedeça a palavra, obedeça ao Senhor, e Deus vai cumprir cada promessa na sua vida. Uma outra coisa, irmãos, que te dá ânimo: uma vida espiritual ativa, tá? Às vezes tantas e tantas pessoas têm trocado a vida espiritual por tantas outras coisas, né? Eu quero te dizer uma coisa para você gravar no seu coração: 90% das nossas lutas são espirituais. 90% das nossas batalhas são espirituais. Essa ira, esse nervoso que às vezes o inimigo tenta colocar em você, isso é espiritual. Essa contenda às vezes na família, no casamento, batalha espiritual. Não mude a frequência, a busca espiritual da sua vida. Tenha uma vida espiritual ativa. A Bíblia diz que as nossas provas, que as nossas tribulações, no livro de 2 Coríntios 4:17, que elas são nossas provas, nossas tribulações, elas são leves e momentâneas, e elas vão gerar em nós um peso de glória. Toda essa luta que você está passando, se você estiver em oração, se você estiver em clamor, se você estiver em fidelidade, em obediência ao Senhor, toda essa tribulação, ela só vai gerar em você um peso de glória. Você vai ter cada vez mais uma experiência com o Senhor. Você vai ter mais um testemunho para contar. Você vai saber como reagir. Às vezes no trabalho você até sabe: se fizerem isso eu tenho que reagir assim. Se fizerem desta forma eu tenho que reagir desta outra forma. Irmãos, no mundo espiritual não é diferente. Quando o mínimo sinal de batalha, o mínimo sinal de contenda, o mínimo sinal de dardo e seta do inimigo, clame ao Senhor, de joelho, busque ao Senhor, faça um propósito com Ele. Você já sabe como destruir. Ele deixou várias armas para você. Ele deixou a arma da oração, Ele deixou a arma do perdão, Ele deixou a arma da palavra, Ele deixou a arma do nome que é sobre todo nome, que todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar. Deus te deixou várias armas para você combater espiritualmente todas as adversidades do inimigo. Quer ter ânimo? Tem mais uma coisa ainda. Quer ter ânimo? Pense em coisas boas. Se você quiser ter ânimo, você tem que ter fé e tem que ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser ter ânimo,
você tem que ter uma visão otimista da vida. Se você quiser ter ânimo, você tem que buscar e se alimentar da palavra. Se você quiser ter ânimo, você tem que ter uma vida espiritual ativa. Mas se você quiser ter ânimo também, pense em coisas boas. Exercite seu pensamento pensando em coisas boas. Às vezes as nossas maiores batalhas são nos nossos pensamentos, são na nossa mente. No nosso coração são travadas as maiores batalhas. Quando vem na sua mente um desejo de revolta, um desejo de vingança, combata esse desejo. Pense em coisas boas. Não desanime, não mude a sua trajetória, não pare, não interrompa o que Deus tem para a sua vida. Prossiga, pense nas coisas do alto. Você quer ter ânimo, irmão? Uma última coisa. Tenha boas palavras, palavras de encorajamento. O poder da língua está ali, a morte e a vida. Na língua está a morte e a vida. A Bíblia diz que o que faz mal para nós não é o que entra pela boca, não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca, né? A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus, ainda que tomemos coisas mortíferas, não nos fará mal algum. Então o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da nossa boca. E eu quero te dizer agora, para fechar a minha palavra, quais são os resultados de uma pessoa que tem ânimo. Você terá uma vida cheia de bênção. O resultado de quem é animado, irmãos, além de ser uma vida cheia de bênção, vai ser uma vida cheia de coragem. A Bíblia diz no livro de Romanos 8:37, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Você vai ser corajoso, porque você sabe que ainda que momentaneamente você não está por cima, ainda que momentaneamente você não está vencendo, mas você sabe que Deus garantiu, Deus prometeu que você é mais do que vencedor. E mais que vencedor é aquele que nem chegou no final da história, ainda não chegou no final da corrida, ainda não chegou no final da batalha, mas ele já sabe que a vitória é dele, porque ele é mais do que vencedor. O mais que vencedor é aquele que sabe o resultado antes. Mais que vencedor. Se você for animado, além de ser uma vida cheia de bênção, uma vida cheia de coragem, você terá uma vida de persistência. Você vai lutar. Ainda que esteja passando batalha, você vai insistir, você não vai desistir. E eu quero te dizer, para fechar essa palavra, no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, a Bíblia diz: porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Não fique olhando esse momento, não fique olhando essa situação. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus tem algo grande preparado para a sua vida. Deus tem algo grande preparado para a sua casa. Deus tem algo grande preparado para a sua família. Apenas glorifique, apenas fale palavras boas, apenas busque a palavra, apenas busque a presença do Espírito Santo. Exercite a sua fé e o nome dele vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo falou muito ao seu coração e você entendeu que Deus te deixou várias ferramentas para vencer o desânimo. Ele deixou a oração e o clamor, deixou ainda um nome que está sobre todo o nome. Como está escrito no livro de Filipenses, em seu capítulo 2, no verso de número 10, o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Portanto, em momentos de luta, não desanime, apenas clame por Jesus, e eu tenho certeza que você será mais que vencedor. Curve sua cabeça neste momento e já vamos exercitar o poder da oração em sua vida. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.